Rede Fé em Ribeirão 94.9 e no rádio com imagem em nossas plataformas digitais facebook.com/lincoln.fernandes, facebook.com/Rede Fé FM, Total FM e Portal 016. Jornalista Samuel Prisco, nós já temos o advogado que conseguiu emplacar essa ação e essa condenação do Carrefour em Ribeirão Preto, porque os seguranças, em 2018, colocaram para fora um rapaz, um senhor de 57 anos, mediante gestos de violência e de preconceito. Ele entrou, pagou, mesmo assim, porque estava com roupa simples, maltrapilho, foi colocado para fora. O advogado na linha conosco, Samuel Prisco. Exatamente, Lincoln. O doutor Gustavo Cabral gentilmente nos atendeu agora pela manhã. Tem todas as informações do caso desse senhor que pagou a conta e ainda foi arrastado para fora do supermercado num gesto covarde dos seguranças. Doutor Gustavo, obrigado por nos atender. Bom dia. Primeiro, como que o senhor entrou nessa causa, hein, doutor? Bom dia, Lincoln. Bom dia, ouvintes. O senhor Luiz, já tinha escritório perto da Justiça do Trabalho e ele, passando em frente, resolveu fazer uma consulta. Acredito que grande parte das pessoas não o atenderia, mas eu resolvi atender para escutar a história dele. Quer dizer que ele estava passando em frente ao seu escritório e contou para o senhor, assim, espontaneamente o caso? Ele passou, bateu na porta, ele anda, ele é praticamente um andarilho, pessoa bem simples, com uma situação de vulnerabilidade muito grande. Ele, passando em frente ao escritório, bateu, pedindo água, salvo engano. Eu resolvi ouvir a história dele. E aí ele contou essa história do Carrefour. No primeiro momento a gente acaba não acreditando muito, mas depois ele acabou contando. Eu conversei com as testemunhas do caso, que ele tinha anotado num pedaço de papel. E realmente tudo que ele dizia se configurou, se confirmou, e a partir desse momento que foi entrada com ação para discutir a questão da expulsão dele do estabelecimento comercial. Ô doutor, e como é que se conseguiu a prova de tudo isso que ele sofreu? Porque até então era uma história, né, que ele estava contando, narrando ali para o senhor. Sim, na realidade, uma das pessoas que ele pega recicláveis na região do Carrefour e na região de um outro mercado ali perto da 9 de julho. E uma das pessoas que foi coletar, um rapaz que coleta, que ao final da tarde passa para coletar esses recicláveis que ele coleta, chegou, entregou, pegou os recicláveis, pesou, deu o dinheiro para ele e ele falou, fica aqui com as minhas coisas, eu vou até dentro do Carrefour para fazer a compra de um alimento. Era um pedaço de melão, salvo engano, tá? E foi comprar. No retorno, ele mesmo com a nota fiscal, mesmo tendo pago pela mercadoria, os seguranças deram um mata-leão nele, torceram o braço para trás e lançaram ele para a rua. O doutor, ele pagou pelo que consumiu, pelo que pagou levou? Pelo que consumiu, inclusive estava com a nota na mão e a nota está no processo. A nota está no processo. Quanto é que foi a compra dele, doutor? Sim, eu não vou lembrar, mas coisa de 10, 15 reais, 20 reais, coisa realmente para ele se alimentar no momento, até porque não é uma pessoa que tenha grandes posses ou que tenha condição de fazer uma compra maior. Ô doutor, quer dizer que não teve diálogo, então, ele mesmo com aquilo que comprou, né, para consumir pago, ele foi pré-julgado e condenado ali mesmo? Sim, sem dúvida nenhuma. O que aconteceu foi que, sem nenhuma medida plausível, exclusivamente pela forma dele se vestir, por ele ser uma pessoa de uma vulnerabilidade muito grande, de praticamente, às vezes, não ter onde dormir, tá? Ele foi ali julgado e condenado e colocado para fora sem maiores questionamentos. Agora, a situação se agrava a partir do momento que os seguranças usam de violência num gesto como esse. O que é mais pesado, doutor? O gesto agressivo ou a atitude preconceituosa? Eu acho que os dois se agravam, né? Na realidade, uma agressão que é a física, ela passa, ela tem uma dor momentânea, mas ela acaba passando, mas a agressão psicológica, às vezes, ela dói muito mais do que a agressão física. É uma humilhação, né, doutor? A pessoa que é humilhada não esquece. O juiz condenou o Carrefour
Baseado em que artigos da lei? Como que é a condenação, doutor? O teor da condenação ao Carrefour? Ele condenou, na realidade, por danos morais. É uma condenação que muito bem feita pela 4ª Vara Civil de Ribeirão Preto, salvo engano da lavra do Dr. Eber, mas a gente entende que o valor foi um pouquinho aquém do dano causado. Então nós estamos recorrendo da sentença, até porque o valor gira hoje em R$8 mil corrigidos em torno de R$10 mil. É uma questão irrisória para o Carrefour, é um valor irrisório e que a gente entende que ela deve ser majorada e por isso estamos recorrendo da sentença. O senhor está pedindo uma indenização avaliada em quanto, doutor? R$50 mil foi o que nós pedimos. R$50 mil e a justiça condenou o Carrefour a pagar R$8 mil. 8 mil, corrigidos aproximadamente 10. O senhor não concorda, acabou de dizer. E o seu Luiz, o que está achando de tudo isso? Como é que está o seu Luiz hoje, hein, doutor Gustavo? O seu Luiz, para ele, R$8 mil é um valor substancial, mas eu acredito que seja pouco pelo que ele passou. E ele entende que é pouco também pelo que ele passou, até porque nós foi solicitadas as imagens da agressão, o Carrefour se negou a fornecer, foi tentada uma medida judicial para as imagens, o Carrefour depois alegou que não havia mais as imagens, que tinham se perdido com o tempo. Então houve toda uma situação difícil de prova e que nós conseguimos demonstrar que a agressão realmente fez. Veja, quando tem uma agressão dessa, poucas são as pessoas que se dispõem a testemunhar e a colaborar para que os agressores sejam realmente punidos. Geralmente as pessoas se escondem em momentos desses. Então foi difícil a prova, foi uma situação difícil, mas que ficou provada e que muito bem o judiciário fez o papel dele. As pessoas não gostam de se envolver, né, doutor? Não houve nenhum tipo de reação por parte de algum cliente? Ninguém se revoltou ao ver este senhor ser abordado dessa forma? Olha, Lincoln, aparentemente houve, mas é uma reação muito pequena, até porque você tem seguranças que têm um preparo físico maior, uma condição física maior e que nem sempre conseguem. As pessoas às vezes ficam com medo de enfrentar seguranças ou de enfrentar qualquer outra situação. E ao contrário do que a gente esperava, o Carrefour não colaborou em nada, tentou esconder a gravação, doutor. Foram registradas as imagens, foi tentada uma medida liminar na época para que as imagens fossem exibidas, não foi possível, eles não exibiram, não fizeram nenhum tipo ao contrário. Negaram a exibição. Quer dizer que mesmo no decorrer do processo, as imagens nunca foram vistas? Nunca foram vistas, nem por mim, nem pelo seu Luiz, nem por ninguém. E como é que o senhor conseguiu provar mesmo? Consegui provar, Lincoln, porque o entregador, a pessoa que coleta os recicláveis para pesar, tá, ele presenciou a agressão. Ele foi no exato momento seguinte. O seu Luiz faz a catagem de reciclagem, ao final da tarde tem uma pessoa com um veículo que passa recolhendo, pesando e pagando essas pessoas dos recicláveis. Então, nesse momento, o seu Luiz pegou, o seu Luiz tem um saco com os pertences dele, ele carrega a vida dele dentro de um saco. Meu Deus. Tá? Então o seu Luiz é uma pessoa muito esclarecida, Lincoln. Pessoa que fala bem, tem uma boa noção, conversa muito bem, ele tem uma cultura interessante. Em algum momento da vida aconteceu algum fato e ele foi a essa condição de vulnerabilidade. E nessa situação, no momento o rapaz pagou pelos recicláveis, o seu Luiz falou, fica com as minhas coisas aqui, que eu vou lá comprar alguma coisa para comer. Então o rapaz ficou na porta do mercado, enquanto o seu Luiz entrou para comprar. E aí ele presenciou a retirada do seu Luiz à força lá de dentro. Quer dizer que foi a base de uma prova testemunhal, né? Sim, que houve a comprovação. Agora, se esperava uma atitude diferente do Carrefour, o Carrefour ainda não se posicionou, pelo menos não chegou nenhuma nota até a gente agora, lá do que aconteceu com o Carrefour em Porto Alegre, né, doutor? E lá foi um episódio muito mais sério, porque resultou na morte de uma pessoa. O Carrefour fez até uma campanha publicitária de conscientização, que obviamente não concorda com esse tipo de comportamento, etc. Aqui em Ribeirão, né, pelo menos no processo, se mostrou uma atitude totalmente contrária a isso. Não ofereceu gravação, quer dizer, a câmera de segurança não funciona só naquela hora. Né? Aqueles problemas técnicos, né, que acontecem justo
naquilo que se precisa ver, né, doutor? Se o seu Luiz tivesse entrado lá e furtado alguma coisa, com certeza a câmera estaria funcionando. A câmera estaria funcionando. E doutor, fica o efeito pedagógico dessa decisão aí, que o senhor conseguiu na justiça, para que todas as pessoas, todos os estabelecimentos fiquem preparados, né, para o mundo que nós vivemos. Esse tipo de injustiça não é mais aceitável. Nunca o foi, mas agora menos ainda. Essas pessoas, elas que estão pelas ruas, como o senhor disse, o senhor Luiz, apesar de andar maltrapilho, muito simples, é uma pessoa esclarecida. Agora, roupa não significa subjugar alguém, né, doutor? Sim, sem dúvida. Não a roupa boa não significa educação, não significa nada. Ela simplesmente significa que a pessoa teve dinheiro para comprar roupa. É só isso. É isso. Doutor, muito obrigado por sua participação aqui. Parabéns pela ação, viu, doutor? Obrigado, Lincoln. E parabéns pelo jeito como começou a ação. Como que foi? Ele deu ouvidos a um catador de papelão. Estava passando pela rua ali. Falou, doutor, aconteceu isso comigo. Peraí. Levou a sério o que essa pessoa estava falando. E olha o resultado aí, 2 anos, né? Quase 3 anos depois. Doutor, muito obrigado. Isso, um abraço, Lincoln, um abraço a todos. Valeu. Doutor Gustavo Cabral, advogado, falando ao vivo conosco sobre esta ação.